porque eu não conheci ainda, né? Aqueles que não me conhecem, meu nome, como já foi falado, é Pastor Saulo, diretor do Seminário Presbiteriano, etc, etc, etc. Mas, pastor, pregador da palavra, quero desafiar você hoje a estudar a palavra comigo. Queria para o irmão colocar a projeção. Hoje nós vamos estudar o Salmo 107. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Não vai, clica aí, por favor, meu irmão. Antes de começar, deixa eu falar um pouco desses livros. Irmão Vieira, minha filha está ali à porta com os livros. E esses são os livros que Deus tem em Conselho da Graça de poder oferecer à igreja como forma de treinamento da nossa liderança. Eu soltei agora, esse mês de fevereiro, uma coleção didática cristã completa. Você pode adquirir a coleção fechada para a sua biblioteca pessoal, ou o livro que for do seu interesse, do seu ramo de atividade, do seu ministério. O volume de Aprendendo a Pregar, os irmãos já conhecem, já trouxe aqui, aqueles mais antigos já conhecem esse livro, é um curso prático de pregação. O volume 2, Aprendendo a Gerenciar a Escola Bíblica Dominical, é um livro mais técnico de como cuidar desse ministério da igreja, questão de currículo, questão de distribuição de faixas etárias, a questão de como alistar professores, como treinar professores, etc. Depois vem o livro para professores de adultos, para jovens, adolescentes e crianças, cada um na sua própria faixa etária, mostrando as características de cada faixa etária, como cada uma delas aprende, qual a melhor estratégia para ensinar essas faixas etárias. O de criança é um pouco mais esmiuçado, porque nós pegamos também todas as faixas etárias dentro do departamento infantil. E Aprendendo a Ensinar com Criatividade é um livro apenas com técnicas pedagógicas e dinâmicas de aprendizagem. É um livro que não é para ser lido, é para ser consultado a cada vez que você tiver ministrar a palavra numa sala de aula. Ali tem diversas sugestões de melhores estratégias para você ministrar a palavra de Deus com criatividade e com eficiência. Além da coleção didática cristã, tem um livro do professor do nosso seminário chamado Conectados, o livro do professor Chamanatza. É onde ele trabalha sobre essa questão do uso das mídias sociais na evangelização. É um livro bem acadêmico, muito gostoso de ler, com muita informação. Ao Diácono Aprovado é um livro novo que nós estamos oferecendo à igreja, um livro que fala sobre o ministério do diácono. Um livro bem específico para aqueles que trabalham ou gostariam de trabalhar nessa área. Lidando com as fantasias do casamento, é um livro só para casados, proibido para solteiros, e que os irmãos já conhecem, né? Também já tive aqui, já expus esse livro, só que eu acho que ele tinha uma capa branca, da outra vez, dessa edição já saiu com uma capa diferente. Meditações para Dias de Aflição é um livro com meditações especificamente para quem está passando por dias difíceis. Se você não está passando por dias difíceis, talvez você possa comprar esse livro e deixar na cabeceira da cama, porque certamente dias difíceis poderão vir. Ou quem sabe você possa adquirir esse livro para presentear um amigo, um irmão, um parente que está passando por tribulação. Esse é um bom presente. Se você fizer isso, façam precedido de muita oração, para que Deus abençoe a meditação desse livro na vida dessas pessoas que certamente estará sendo abençoada por Deus. E aquele livro, santidade.com, livro para jovens e adolescentes, os pais e conselheiros, que fala sobre como usar a internet sem deixar que a internet prejudique a nossa fé, a nossa santidade. É um livro de estudo bíblico, bem diferente daquele Conectados, que esse é evidentemente um livro de estudo bíblico. O que vamos estudar hoje está nesse livro. São 5 meditações desse livro que estarei expondo hoje aqui, que é o Salmo 107. E quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 107 e manter aberta no Salmo 107, que é o texto que nós vamos estudar nessa noite. Salmo 107, eu digo para o irmão clicar lá um pouquinho, mais um clique, né, no nosso slide. Vamos ler inicialmente os versos 33 em diante. Nós vamos estudar todo o Salmo 107. Nós vamos ler dos versos 33 até o verso 43. E quero convidar você a ficar em pé e vamos fazer leitura alternada. Eu leio os versos ímpares a partir do 33 e peço que os irmãos e irmãs leiam juntos os versos pares a partir do 34. Salmo 107, a partir do verso 33, leitura alternada.
Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Semearam campos e plantaram vinhas, tiveram fartas colheitas. Deus abençoou os sortes e multiplicaram muito, e o gado ele não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Deus derrama desprezo sobre nobres e ricos e prédios, e faz vagar no deserto sem caminho. As levanta da opressão necessitado para um alto retiro, e lhe prospera famílias como rebanhos. Muitos observam tudo isso e se alegram, mas todos os ricos são enriquecidos. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Meus amados, nós sabemos que todos nós estamos sujeitos a passar por lutas, por tribulações, por tristezas, por angústias, por aflição de alma. Na verdade, a ideia de que o crente não passa por esse tipo de experiência é uma ideia que não tem respaldo bíblico. Mesmo porque, quando nós olhamos a vida dos próprios heróis da fé, Hebreus capítulo 11, é um texto que termina falando de que eles foram torturados, surrados, apedrejados, cerrados ao meio, jogados a leões, etc, etc, etc. Quando nós olhamos essa situação, nós ficamos pensando, às vezes, a dificuldade que nós temos para lidar com isso. Muitas vezes o nosso coração fica com dificuldade até de aceitar a graça de Deus, até de aceitar o cuidado de Deus. Vocês querem ver? Dá mais um clique aí, por favor. Não é mesmo. A nossa dificuldade em lidar com a aflição é porque em determinados problemas e crises que nós temos, nós somos inocentes. Nós não provocamos essa aflição. É o caso de uma enfermidade que veio sem a gente pedir, sem procurar. É o caso de uma traição que uma outra pessoa infringiu contra nós. É o caso de um acidente do qual nós não tivemos nenhuma culpa, e isso pode trazer aflição para o nosso coração. Nesses casos, nós temos uma certa facilidade em aceitar o socorro de Deus, e às vezes até nós pensamos que Deus tem a obrigação de nos socorrer, porque nós somos inocentes. Afinal de contas, eu não tenho culpa nenhuma, Deus tem que nos socorrer. Mas tem umas situações, irmãos, onde nós somos culpados. Uma má decisão, seja no casamento, na vida financeira, qualquer área. Ou quem sabe, amados irmãos, uma imprudência, sei lá, no próprio trânsito, né? Você comete uma imprudência e provoca um acidente grave. Ou quem sabe você possa pensar numa agressão, numa palavra dita de forma errada, ou mal dita por sua boca. E nesses casos, às vezes, as pessoas têm uma certa dificuldade de aceitar a graça de Deus, porque afinal de contas, nós é que somos culpados. Nós é que cometemos o erro. Nós é que provocamos a nossa própria aflição. Nós é que tomamos decisão errada, que quebrou a empresa, ou que estrapalhou com as finanças da sua casa. Talvez você possa se sentir uma certa dificuldade em aceitar a graça de Deus, porque talvez você possa até, quem sabe, ter traído uma pessoa que te ama. Isso trouxe aflição e desgraça, desculpa o termo da palavra aqui, a ausência de graça, sobre a sua família. Que às vezes a pessoa fica morrendo por dentro e não deixa a graça de Deus tomar conta, porque ela se sente culpada de tudo isso. Nos dois casos, irmãos, nós incorremos em erro. Nós incorremos em erro quando achamos que Deus tem que nos acudir porque nós somos inocentes. Meus queridos, se a graça de Deus fosse obrigação dele, já não seria graça. É graça exatamente porque Deus não tem a obrigação de nos acudir.
mesmo nas situações em que somos inocentes. É graça, é favor imerecido. No segundo caso, nós incorremos em erro, porque nós achamos que a graça de Deus não é forte o suficiente para se sobressair ao nosso coração pecaminoso, ao nosso pecado. É por isso que quero trazer você para dentro do Salmo 107, estudar com os irmãos hoje o Salmo 107, para que você tenha uma visão geral desse Salmo, para que você possa também aprender de que nas nossas angústias, nas nossas tribulações, nosso Deus está sempre disposto a derramar a sua graça sobre nós, mesmo que você seja culpado da sua aflição, mesmo que um erro seu tenha causado a sua aflição, mesmo que uma outra pessoa tenha causado a sua aflição, não importa, Deus é suficientemente poderoso e gracioso para abençoar a sua vida. Por isso eu quero convidar você a estudar o Salmo 107. Antes de mais nada, verifique na sua Bíblia, versículo 1, diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pronto, leia comigo, vamos lá? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jamais se esqueça disso. Deixa eu fazer uma pergunta, nós temos várias versões aqui. Na sua Bíblia, a primeira letra, o R do rendei, está em negrito? Está. A maioria das traduções está. Toda vez que você encontrar um versículo na Bíblia que a letra estiver em negrito, quer dizer que lá no original do texto começa um parágrafo, começa um assunto novo. Então olha na sua Bíblia, versículo 1 começa um parágrafo, onde é que tem outro? 4, onde é que tem outro? 10, depois 17, 23, 33 e o último, 43. Quando nós olhamos esse texto, observe que existem aqui um primeiro bloco que é uma introdução do Salmo, o último bloco que é uma conclusão do que nós lemos, e o último versículo que se constitui no bloco, só que é uma aplicação, e no meio existem 4 blocos principais desse texto. Agora, observe aí, clica aí por favor, meu irmão, no slide. Clica mais uma vez. Tem uma curiosidade nesse salmo, que em cada parágrafo existem 2 versículos que são exatamente a mesma coisa nos 4 parágrafos. Nos versos 6, 13, 19 e 28. Eles são exatamente iguais. E para ficar mais fácil a leitura das diversas versões, vamos ler aqui comigo. Vamos lá? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Os 4 parágrafos trazem esse mesmo versículo, sem tirar nem pôr nada. Existe um outro bloco de 4 versículos exatamente iguais em cada parágrafo. Clica aí, meu irmão. Que são os versos 8, 15, 21 e 23. Vamos ler juntos? Rendam graças ao Senhor por sua bondade. Esse primeiro parágrafo, esse primeiro bloco de versículos iguais, fala acerca do que Deus, o que nós precisamos fazer quando passamos pelas tribulações. O outro bloco fala acerca do que Deus espera de nós quando Ele nos livra das tribulações. E Ele existe porque certamente Deus vai fazer essa obra na nossa vida. Às vezes nós somos assim meio apressadinhos e queremos que Deus responda às nossas orações, nos livre das tribulações, né? De uma forma bem assim rápida. E Deus tem um tempo certo. Porque quando Ele permite que passemos por lutas, irmãos, é porque Ele tem um projeto. Deus usa as tribulações e as lutas da nossa vida para moldar o nosso coração. Nós não podemos passar pela tribulação, pelas lutas, pelos problemas e não aprender nada com Deus. Pode até ser que Deus não retire as crises enquanto a gente não aprende a obedecer, por exemplo. E que na proporção em que nós continuamos com a nossa cabeça dura, Deus continue pesando a mão sobre nós. Deus continue nos moldando o coração. O povo de Deus passou por isso quando teve os cativeiros. O que era um cativeiro, afinal de contas?
Eram nações poderosas que venceram o povo de Deus? Não, irmãos. Quando você lê Jeremias capítulo 29, Deus diz assim: escreve uma carta aí ao meu povo, aos exilados que eu deportei para a Babilônia. Deus diz esse termo: escreve a carta para o meu povo que eu deportei para a Babilônia. Não foi o rei fora que veio e pegou o povo de Deus e levou na marra. Foi Deus que levantou outra nação para levar o seu povo cativo, porquanto Deus queria moldar a vida do seu povo. E Deus continua usando essas estratégias também, irmãos. Quando nós passamos pelas dificuldades, nós não devemos perguntar por que eu, Senhor? A pergunta seria: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Qual é o propósito? Qual é o projeto do Senhor? Porque a partir do momento que você entende o que Deus quer da sua vida através da tribulação e das lutas, então você tem não apenas a graça de se ver aprovado por Deus, provado e aprovado, mas também a graça de estar preparado para abençoar a vida de outros que estarão passando por tribulações também. Agora vamos analisar então aqui esses 4 blocos, porque aqui nós temos 4 fontes de tribulações, 4 motivos, 4 circunstâncias que podem trazer tribulações à nossa vida. A relevância de entendermos isso aqui, queridos, é para que nós possamos evitar aqueles motivos que trazem tribulações para nós e suportar aqueles que nós não temos alternativa. Viramos sem a gente pedir ou fazer qualquer coisa, do jeito ou de outro, como nós vamos ver aqui. Então vamos lá, acompanhe comigo aí. Versículo 4, vem o primeiro motivo, o primeiro bloco, o primeiro motivo de tribulação. Vamos ler versos 4 até o verso 9, que é o próximo texto aí, ok? Diz assim, eu vou ler porque os irmãos estão com versões diferentes, né? Acompanhe a sua Bíblia aí. Verso 4 em diante. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Primeira fonte de tribulação, então, clica aí, por favor, meu querido, para a gente acompanhar, os irmãos acompanharem o meu raciocínio. Primeira fonte de tribulação é a falta de direção e de ânimo. O texto está falando daqueles momentos em que nós estamos cansados. Cansados de quê? Às vezes de tudo. Isso pode se aplicar no casamento, quando o casal percebe que a vida conjugal está monótona, está sem graça. Isso se aplica no seu trabalho, quando você se vê insatisfeito e sem motivação para produzir mais. Isso se aplica até na vida cristã. Que é isso, pastor? Como é que na vida cristã? Irmãos. Os irmãos não perceberam que tem época que a gente está assim, esgotamento espiritual, vamos assim dizer. Quando você vê a igreja, e o louvor já não me parece mais tão irrelevante, a palavra parece que já não tem tanto significado, parece que a vida cristã vai entrando numa rotina, numa mesmice. É aquele momento, irmãos, quando nós precisamos de uma nova perspectiva de vida. Tem algumas pessoas que, mesmo sem ter cometido nenhum erro, mesmo sem ter cometido nenhuma falta, começam a entrar num processo de tristeza de coração. Alguns até são suscetíveis a ter depressão. Um crente tendo depressão, pastor? Lê lá o Salmo 42, você vai ver um crente dos bancos tendo depressão. Um crentão. Lê o Salmo 73. Você vai ver um crente que olhou e disse assim: tem alguma coisa errada. Os ímpios têm carro novo, vivem, têm fazenda, vivem uma fé, vida boa. Eu sou crente, estou aqui comendo Natal, tem alguma coisa errada com isso. E começa a ficar entristecido, amargurado com isso. Irmãos, tudo isso está, o nosso coração é sujeito a tudo isso.
Porque o nosso coração é falho. Aqueles momentos quando a vida não tem graça, não tem sentido, o futuro não nos interessa, você não tem motivação sequer para arrumar a sua casa. Você não tem motivação sequer para arrumar você mesmo. Aquela história daqueles que estão dessa forma, cansados, sedentos, desfalecia neles a alma. Parece que estão andando errante pelo deserto, sem achar lugar de seguro para habitar, que algum texto está dizendo. Aí a Bíblia diz assim, vamos ler o primeiro bloco, vamos lá? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele livrou das suas tribulações. Você diga, pastor, é só clamar a Deus? É. Sabe qual que é o significado do clamar, irmãos? O clamar a Deus não é simplesmente falar. O clamar a Deus é aquele momento quando você derrama a sua alma na presença de Deus e fala assim, Senhor, ou o Senhor faz alguma coisa, não tem nada, recurso nenhum para mim. Ou o Senhor age, eu não sei o que fazer, porque ou o Senhor age, então eu não tenho esperança nenhuma de nada dar certo na minha vida. Essa é a ideia do clamar a Deus. É de derramar a alma na presença de Deus, é de reconhecer que Deus é grande, maior do que as nossas próprias tristezas. Então clamaram ao Senhor na sua angústia. E é isso, irmãos. Se você se sente desanimado, se você se sente abatido, não é que você tem motivo nenhum. E às vezes eu encontro alguns irmãos que começam a entrar em depressão e eles têm esse sentimento. Eu falo, pastor, o meu problema é que eu estou triste, mas eu não tenho motivo para ficar triste. Minha vida está normal, minha família está normal, mas eu estou triste. Aí você fala, irmão, alegre-se no Senhor. Mas não é só isso, pastor, está faltando alguma coisa, falta significado. E às vezes, porque não tem motivo para ficar triste, ele fica mais triste ainda. Ficar triste sem motivo. É igual quando você está doente, vai no médico, uma bateria de exame, médico, você está são, não tem nada. Ah, mas eu estou sentindo a dor aqui no dedão do pé, velho, tem que ter alguma coisa aí, ué. Essa ideia, clama ao Senhor, derrama a sua vida na presença de Deus. Agora observe o que é que Deus faz nessa situação. Verso 7 diz assim, Deus os livrou das suas tribulações, verso 6, conduziu-os pelo caminho direito para que fosse na cidade em que habitassem. Qual era o problema dele? Eles estavam andando errantes pelo deserto, por aí nos caminhos, sem achar a cidade em que habitassem. O que Deus faz? Deus os conduz pelo caminho direito para que vão à cidade em que habitassem. Ou seja, Deus traz a solução de acordo com o nosso problema. Deus traz uma ação da mão dele de acordo com aquilo que está trazendo tribulação e angústia à nossa alma. Deus é muito específico, irmãos. É por isso que toda vez que nós oramos pela sua vida, nós oramos para que Deus abençoe a sua vida de acordo com os seus problemas. É por isso que quando você está passando por alguma crise, nós aconselhamos ou recomendamos que você procure o seu líder espiritual, sua pastora, o pastor, você procure uma outra pessoa. Por quê, irmãos? Porque à medida que nós pregamos a palavra de Deus aqui, o Espírito Santo faz uma aplicação individual. De tal forma que talvez um de vocês está angustiado porque está com crise financeira, o outro está angustiado porque o filho está rebelde, e o outro porque o casamento está mal. Deus faz a aplicação dessa palavra de forma específica no seu coração, essa é a ação do Espírito Santo. E quando você procura um outro irmão para abrir o coração acerca do seu problema, aí Deus vai direcionar o outro irmão para que ele busque na palavra de Deus palavras específicas para a sua situação. A pregação da palavra aqui no púlpito, ela não exclui uma ação pessoal entre nós. A ideia de buscarmos uns aos outros a comunhão dos santos. O que Deus faz é exatamente age naquilo que nós temos carência. E depois do verso 8, renda graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Sabe por que Deus resolve as suas tribulações, queridos? Deus espera que você, depois disso, você tenha um coração agradecido a Deus. E que você proclame isso no meio da congregação do povo de Deus. Que você proclame a graça de Deus.
para que você divulgue a graça de Deus sobre a sua vida. Isso será o seu testemunho. Porque através da sua vida, através do socorro a você, Deus será glorificado. O segundo bloco de versículos começa no verso 10. Ele traz aqui um novo motivo de tribulação, uma nova fonte de tribulação, que é um pouco mais difícil. Explica aí, meu irmão, por favor, que é a rebeldia contra Deus. Agora tem que falar misericórdia, irmãos. Misericórdia, Senhor. Mas irmãos, observe o verso 10. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e inferno, verso 11, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que o Altíssimo lhes abateu com trabalhos do coração, eles caíram e não houve quem os socorresse. Rebeldia contra Deus, irmãos. Muita gente acha que pode fugir de Deus, vivendo como se Deus não existisse e ainda assim ter vida feliz. Volta a lembrar, lê o Salmo 73, todo, lê só um pedaço, todo não dá certo. Você tem que ler todo, até o final do Salmo. Meus irmãos, prestem atenção. O que a palavra de Deus nos traz aqui é que aqueles que vivem longe da palavra de Deus, que desprezam o conselho do Altíssimo, eles vão passar por tribulação. Eles vão passar por angústia, porque vão se assentar nas trevas, na sombra da morte, vão ficar presos em aflição e inferno, porque estão desprezando o conselho do Altíssimo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui muito séria. Você precisa ter uma vida de oração. É de Deus. Mas existem algumas questões que não dependem de oração. Eu digo, que é isso, pastor? Como é que você fala besteira dessa? Não. Você quer dar exemplo? Há umas 3 semanas atrás, há um tempo atrás agora, não me lembro bem quanto tempo, mas pouco tempo, um irmão me pediu para orar por ele. Pastor, eu preciso que você ore por mim, porque eu estou com crise no meu casamento, eu estou orando, estou querendo sair de casa, deixar a minha esposa, eu preciso da oração do Senhor para que eu tenha uma confirmação de Deus. Sério, desse jeito. Eu disse, meu irmão, eu vou orar por você, mas não é por isso não. Você não precisa de oração. Você não precisa de orar, você precisa de obedecer a palavra. Ele essa palavra de Deus. Você está desprezando o conselho do Altíssimo, que o conselho do Altíssimo diz com relação ao casamento é isso. Você não tem que orar nada. Se por acaso você, meu irmão, você, minha irmã, me procurar e dizer assim, pastor, eu fiquei sabendo que o senhor está precisando de dinheiro, eu também estou precisando, queria fazer uma proposta, senhor, vamos assaltar o banco? Pronto, já chegou à conclusão. Você não precisa de oração para chegar a essa conclusão, queridos. Eu não preciso, meus irmãos. Deixa eu fazer uma campanha de oração, deixa eu orar. Planete, como é que é o plano? Deixa eu ver se Deus vai abençoar esse plano, de repente entra uma fria danada. Não, irmãos. Nós não precisamos de orar para chegar a essa conclusão. Existem algumas coisas que são óbvias. É o conselho do Altíssimo, é a palavra de Deus em ponto final. Não adianta você vir fazer uma proposta, pastor, vamos jogar na loteria, que de repente aí Deus abençoa, né? A gente ganha. Aí a gente traz o dízimo, entrega aqui para a pastora, para a construção da igreja. Dízimo, né? Irmãos, prestem atenção. Nós precisamos entender que a palavra de Deus está aqui revelada. Nós não precisamos de muita coisa para compreender a palavra, irmão. Nós precisamos de obediência. Amém. Talvez as pessoas dizem, mas pastor, se eu fizer isso no meu casamento, nem casa não vai dar certo, porque no meu casamento, meus irmãos, prestem atenção. A palavra de Deus não dá certo porque a gente faz o que tem que fazer. A palavra de Deus dá certo porque quando a gente obedece, o fruto da obediência é a bênção de Deus. Amém. O perdão que nós devemos uns aos outros. Agora eu vou te apertar. Tá? Agora eu vou te apertar.
Porque quando eu falo de casamento em crise, às vezes eu falo, meu casamento não está em crise. Quando eu falo de crise financeira alta, talvez eu também não estou numa crise financeira tão grande. Mas sabe o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 17, quando o irmão ofende o outro, quando alguém diz alguma coisa que nos magoa, quando alguém não diz alguma coisa que devia dizer e nos ofendeu, a Bíblia diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter entre ti e ele só, repreende o teu irmão. Se ele se arrepender, vírgula, perdoa. É um conselho do Altíssimo. Depois você estuda Lucas 17, porque algumas pessoas dizem assim, mas como é que eu vou saber se ele se arrependeu? Jesus diz assim, se por 7 vezes pecar contra ti, e 7 vezes ele vier dizendo, estou arrependido, vírgula, perdoa-lhe. É a declaração do ofensor, que é a base do seu perdão. A simples declaração, me perdoe, estou arrependido, pronto, você é obrigado a perdoar. 7 vezes num dia, fala, esse cara arrependeu, não foi nada. Mas Jesus disse, se ele se arrepender, perdoe. Se você não perdoar, você está desprezando o conselho do Altíssimo. Isso vai trazer sofrimento para a sua vida. Isso vai trazer amargura para o seu coração. Alguém já disse certa vez que a ausência de perdão é um veneno que você bebe querendo que o outro morra. Que vai prejudicar o seu coração, não é necessariamente o outro. É isso que o texto está dizendo àqueles que passaram por tribulações, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Queridos, prestem atenção. No dia que o homem de Deus, a mulher de Deus vier em cima desse púlpito pregar a palavra, pense muito antes de desprezar essa palavra, antes de se rebelar contra essa palavra. O que o Salmo 107 está mostrando nesse segundo bloco é isso, é que Deus pesa a mão, para quê, irmãos? Para nos trazer de volta para Ele. Não é que Deus é um Deus malvado, um Deus que pune, alguém que está com uma vara na mão para dar uma bordoada contra a gente que erra. Não é isso, irmãos. Deus usa esse recurso para nos trazer para perto dele. O cativeiro foi isso. Volta a dizer em Jeremias 29, aquele texto todo. Quando Deus diz, vocês podem ficar aí, vocês vão passar 70 anos, mas no final diz assim, então me invocareis e eu vos ouvireis. É isso que Deus quer, que a gente pode invocá-lo. Agora, se você tem passado por tribulação, por algum motivo, porque você está se rebelando por desobedecer a palavra de Deus, qual é a solução? A mesma. Vamos ler juntos? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. É a mesma coisa, queridos. É preciso clamar a Deus, reconhecer a soberania de Deus. E olha só o que Deus faz no verso 14: tirou das trevas e da sombra da morte e despedaçou das cadeias. Porque quando nós estamos nessa situação, nós não conseguimos sair por nós mesmos. Nós precisamos do socorro de Deus. E o que Deus espera que você faça? Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas com os filhos dos homens, porque Ele arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Glória a Deus, aleluia. Glorifique a Deus. Glória a Deus. Porque Deus está agindo. Mesmo que você tenha desobedecido a palavra, isso se aplica inclusive àqueles que estão vivendo longe de Deus. Aqueles que foram resgatados por Deus, mas estão vivendo longe de Deus. É hora de clamar ao Senhor e ver Deus quebrar essas cadeias. Aqueles que estão brincando de ser crente, estão brincando com a sua fé, precisam entender isso. Deus é tão amoroso que Ele costuma usar o cajado para nos disciplinar e nos trazer de volta. Glória a Deus. Agora vamos esperar isso acontecer de forma alguma. O terceiro bloco que nós temos aqui está no verso 17 em diante.
É o terceiro motivo de aflição e de angústia. Vamos lá? Meu controle remoto lá. Estutícia e secularismo. Olha só o que diz o verso 17. Os estutos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos, porque a sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Não é que não tinha comida, mas ele teve a sua alma aborrecendo tudo isso. O estudo, gente, é aquele que é carente de bom senso, é aquele que não tem limites, é aquele que não tem equilíbrio, é aquele que não tem discernimento. Essas pessoas passam por sofrimento por causa da sua própria forma de viver a vida. É gente que brinca com coisa que não pode brincar. A palavra diz que aqueles que têm essa atitude, eles serão afligidos, irmãos. Nós precisamos entender isso, que a nossa forma de viver pode trazer esse tipo de aflição, porque Deus quer nos fazer crescer. Uma coisa que nós precisamos aprender sempre, irmãos, é que nós precisamos de deixar a estutícia, a falta de bom senso. Nós precisamos crescer, ser gente madura. Glória a Deus. Vocês querem um exemplo? Um tempo atrás, meu irmão fez alguma coisa que me ofendeu. Mais de uma vez. E ele chegou e pediu perdão. Pastor, perdão, eu não devia ter feito o que eu fiz, devia ter falado o que eu falei. Eu disse para ele, meu irmão, na verdade, eu estou até com uma certa dificuldade, porque eu já o perdoei. Meu coração já está livre de qualquer tipo de tribulação, de ressentimento contra o irmão, mas está bom. Se a ideia é essa, perdoa sim. Mas eu preciso lhe dar um conselho. Vou falar, pastor. Meu irmão precisa deixar de ser insensato. Preste atenção, irmãos. Pedir perdão é uma coisa digna, nobre e necessária. Mas o melhor ainda é se você tomar cuidado com o seu testemunho, para que você não tenha que ter motivo de pedir perdão. Porque se você está pedindo perdão, é porque você ofendeu alguém. E tem gente que joga farinha no ventilador e vai pedindo perdão, não, perdão, irmão, perdão. E quem vai juntar aquelas farinhas que ficaram esparramadas? Quem é que vai zelar nessa questão? Porque às vezes tem gente que é assim, fala besteira, ofende as pessoas e vive pedindo perdão. Tá bom que pede perdão, mas para de falar besteira, para de ofender as pessoas. Amadureça, seja mais cauteloso com a sua língua. E isso é o que a Bíblia chama de estutícia. Pode ler o livro do Provérbios, você vai perceber, ele vai dizer assim: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. No caso de criança é assim, os pais têm que lembrar disso. Os pais precisam disciplinar os seus filhos, porque a estutícia está ligada ao coração da criança. E quando é um adulto que é estudo? Vara também? Cabo de vassoura? Cajado. É Deus quem disciplina, irmãos. Presta atenção. Quando é um adulto que é estudo, que age como se fosse criança, ele vai sofrer o peso da mão de Deus, porque Deus quer que ele cresça. Deus quer que ele desenvolva a sua fé. Deus quer que ele desenvolva a sua intimidade. É por isso que nós sabemos que quando nós fazemos essas coisas, irmãos, nós acabamos passando por sofrimento. E talvez você diga, pastor, o meu problema é que quando eu vi já falei. Tem gente que diz isso, né? Quando eu vi já falei. Aí eu peço perdão, mas quando eu vi já falei. Eu sou nervosinho, sou do estopim curto, né, etc. Meu querido, preste atenção, não estou dizendo que você não seja assim. Eu estou dizendo que você não precisa ser assim. Porque a Bíblia diz que o domínio próprio, ele é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito quer dizer resultado da ação do Espírito Santo. Então aqueles que são nervosinhos, aqueles que são, né, que falam, quando já viu, já falou e tudo mais, precisa de um pouco mais de quebrantamento e de consagração nas mãos de Deus, para que o Espírito Santo faça essa obra.
Agora perceba, mesmo que você tenha perdido uma amizade, mesmo que você tenha agredido o seu cônjuge, mesmo que você tenha tido uma palavra que não devia ter dito a seus filhos ou a seus pais, mesmo que você tenha feito algo assim, usado de astutícia no seu caminho, a solução é a mesma, queridos. Vamos ver de novo. Então, a sua angústia, quebrando o seu coração na presença de Deus. Quantas crises, quantas lutas nós temos, até na igreja. Gente que chega aqui, o irmão está sentado aqui no canto, ele senta lá no final, termina o culto e sai mais rápido, não dá tempo de encontrar com aquele outro irmão. Ou o contrário, o irmão está lá no fundo, ele senta aqui, termina o culto, ele fica conversando com alguém aqui para poder dar tempo do outro ir embora. E no meio, entre esse chegar e sair, ainda canta, né? Como é precioso, irmão. Vocês acham que Deus aceita um louvor desse, meus queridos? Não! Lembra do texto que diz: se pois ao vir ao altar, trazer tua oferta, lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que você tem que fazer? Bota a oferta no chão, no altar não. Põe lá no chão, deixando a quieto, vai lá, reconcilia com o teu irmão. Depois você volta e oferece. Porque Deus não vai aceitar a sua oferta se tiver fruto de um coração hipócrita que fala da boca para fora uma coisa, mas vive outra. E isso traz sofrimento, isso traz aflição para a nossa alma. Porque afinal de contas nós estamos vivendo uma vida dúbia. É por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos clamar ao Senhor, confessar essa situação e mudar a nossa atitude. Agora observe como que Deus corrige isso. Olha aí na sua Bíblia. Verso 9, clamar ao Senhor e Ele livrou das suas tribulações. Olha o verso 20, como é que Deus livrou das tribulações? Deus envia a sua palavra. Irmão, é a palavra de Deus que vai moldar a nossa vida. É a palavra de Deus que vai moldar a nossa forma de viver, de falar e de agir. Palavra, palavra, palavra. Obedece a palavra, estude a palavra, coma a palavra, viva a palavra, respira a palavra, seja o povo da palavra. Porque a palavra de Deus revela o próprio Deus. O caráter de Deus é revelado na palavra, a vontade de Deus é revelada na palavra. É isso que nós precisamos fazer. E quando Deus fizer isso, quando Deus tiver um quebrantamento, quando Deus te der a oportunidade de pedir perdão para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu pai, por obediência à palavra, aí você precisa aprender a render graças ao Senhor, porque é só a bondade de Deus mesmo para lidar com o nosso coração duro. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E diz mais, aqui nesse caso ele traz uma coisa diferente, no verso 22. Rendam graças e ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. É o testemunho seu no meio da congregação. Há um tempo atrás eu estava pregando um texto sobre perdão. Tempo atrás, então uns 20 anos que aconteceu na cidade do pastoral. Estou ficando velho mesmo, né? Mas eu estava pregando sobre o perdão. No meio do sermão, o irmão lá no fundo pegando, pastor, eu quero que o senhor pare o sermão. O que é isso? Um presbítero. Falei, agora o presbítero vai brigar, quer que eu pregue errado? Aí ele veio aqui na frente. Eu entendi o que o senhor quer dizer. Eu queria chamar o presbítero falando que eu quero pedir perdão para ele aqui. Aí o coitado do irmãozinho lá, outro presbítero, regalou o olho e disse, eu? É, você mesmo. Aí ele veio assim, sem graça, né, e tudo mais. Disse, meu irmão, aí ele confessou qual foi o pecado que ele havia cometido contra aquele outro irmão. O outro irmão ficou surpreso, mas os dois se abraçaram, choraram diante de Deus e deram testemunho diante da igreja. Porque deve ser. Aleluia! Glória a Deus! Se você tem alguma mágoa com algum irmão, querido, faça isso e proclame a glória de Deus no meio da congregação dos santos.
Último bloco. Amém, né? O último bloco começa no verso 23. Vai falar de uma nova fonte de tribulação, que são as tempestades da vida. Olha só o que diz, verso 23. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que levou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecidos a alma, andaram e cambalearam como égos e perderam todo o tino. Irmão, preste atenção. Você pode não estar desanimado na vida cristã. Você pode não estar estúpido e ser alguém cuidadoso. Você pode não ter nenhum tipo de rebeldia contra Deus, mas você está sujeito às tempestades da vida. Normal, queridos. Todos nós estamos sujeitos à tribulação de todos os mortais. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Observem que quando nós falamos sobre isso, aquilo que a palavra de Deus está dizendo, é que nós não estamos isentos de uma enfermidade assolar a nossa família, nós não estamos isentos de uma crise financeira atacar a sua família, nós não estamos isentos de ter uma certa crise aqui na igreja mesmo contra algum outro irmão. O diabo pode estar nos cirandando, e as próprias circunstâncias da vida podem nos afetar. Nós sabemos que estamos vivendo uma época difícil financeiramente. No país, não somos só nós, no país inteiro. Pode ser que você tenha um determinado tipo de comércio que, por causa dessa estrutura do país, você vai enfrentar uma dificuldade grande. A circunstância são as tempestades da vida. Nós estamos sujeitos a elas, irmãos. Nós não somos um povo colocado debaixo de uma redoma de vidro, não vamos sofrer nenhuma consequência das crises da vida. Não, irmãos. Deus nunca disse que nos tiraria do mundo. Pelo contrário, a oração que Jesus fez foi essa. Disse: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Quando nós falamos das tempestades da vida, irmãos, é exatamente isso. Os mares podem ficar tempestuosos, as ondas podem ficar bravias, isso pode trazer luta para a nossa vida. Isso pode trazer aflição para a nossa alma. Entretanto, mesmo nesse caso, você não está sofrendo por culpa de sua, nem de insensatez sua, nem por ter revelado contra a palavra de Deus. Você é um crente que está aí fiel, meditando a palavra, vivendo a palavra, mas ainda tem que estar sujeito ao sofrimento. Mesmo porque Deus pode querer usar a aflição sua para abençoar a tua vida. Já viram isso? Eu sou prova disso, irmãos. Eu sou prova disso. Eu já vi tantas e quantas pessoas que eu fui visitar no hospital. Eu disse assim: eu vou lá para apacentar o coração da minha ovelha, né? Aquele que Deus colocou sob o meu cuidado pastoral, que ele deve estar aflito, eu vou lá, vou levar a palavra de Deus e tudo mais. Aí eu saio lá e falo assim: caramba, esse irmão que me abençoou, em vez de eu abençoar ele. Pessoa que está às vezes no hospital com doença grave, você sai lá com o coração agradecido, porque ele te apacenta a sua vida. Amém. E é preciso que a gente entenda isso, querido. Você não pode ter na dimensão ficar revoltado: Senhor, o que eu fiz de errado? Por que não está dando certo? E por que isso, por que aquilo? Não, irmão. Coloque-se na presença do Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei: o Senhor é soberano e o Senhor me ama. Pronto. Se o Senhor é soberano, o Senhor me ama, então o que venha, o que vier, eu vou estar na bênção do Senhor. Amém. Uns 14 anos atrás, saí do seminário, da reunião, estava no reunião, aliás, minha esposa me ligou, disse: meu bem, o Hudson rapaz está no hospital. Talvez até eu já tenha contado isso aqui para alguns irmãos, mas está vendo agora. Eu me lembro que terminou essa reunião 10 horas, fui para o hospital, cheguei 11 horas no hospital, pedi para a chefe de enfermagem que permitir visitá-los, e cheguei lá,
Naquele quarto estava o rapaz sedado na cama e a mãe encostada na janela. O rapaz tinha pegado uma leucemia muito agressiva. Muito agressiva. 12 para 13 anos. E a mãe olhou para mim e disse assim: pastor, por quê? Por que Deus mandou essa enfermidade na minha vida em vez de mandar na vida do meu filho? Eu só tive que falar para ele: meu irmão, não sei. Eu não tenho resposta para isso. Infelizmente, não tem como ele responder. A única coisa que eu pude falar para aquela mãe foi acerca de um quadro que havia na cabeceira da cama, na parede, acima da cabeceira da cama, um quadro, seria um palmo de largura, uns 2 palmos de comprimento, vertical, um ramo de flores amarelas com fundo preto, muito bonito, destacando bem, né? A única coisa que me veio ao coração de falar para aquela irmã foi: minha irmã, olha esse quadro. Imagina se esse quadro tivesse condições de falar com quem estava pintando. E o pintor começasse, porque certamente deve ter começado, e o pintor começasse pela cor preta, pelo fundo do quadro, para depois vir com o amarelo pintar mais flores. O que esse quadro falaria para o pintor? Talvez o quadro virasse e falasse: peraí, o que você está fazendo na minha vida? O que você está pintando? Sombrio, escuro, põe uma coisa alegre, porque está louco, é misericórdia. Porque na nossa vida é assim, queridos. Nós precisamos aprender a olhar o trabalho que Deus faz na nossa vida. Às vezes Deus está pintando uma coisa que você não está entendendo. Você não compreende, mas você precisa ter submissão à voz de Deus. Fala: Senhor, eu não estou gostando, estou sofrendo, não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu sei que no final vai ficar comigo, então me dá paciência para perseverar e continua, Senhor. Glória a Deus. Continua na minha vida, porque se é o Senhor que está pintando, eu sei que a pintura vai ficar bonita. Tenha paciência, aguarde, deixe Deus trabalhar, tenha perseverança. Essa é a ideia, e a solução é essa mesminha. Na sua angústia, clame a Deus. Clame a Deus que Ele vai livrar da tribulação. E olha só o que Deus faz. Verso 29. Deus fez cessar o tormento e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim o levou ao desejado porto. Não tem como não lembrar aqui, irmãos, daquele episódio de os discípulos no barquinho e Jesus dormindo. E eles então acordam Jesus desesperados: Senhor, não está vendo o que está acontecendo? Como é que o Senhor pode dormir? Jesus diz assim: vocês têm uma fé tão pequena. Jesus levanta, repreende o vento, repreende o mar, o vento cessa, o mar se acalma. Irmãos, nós estamos sujeitos às tempestades da vida, mas Deus está no barquinho. Glória a Deus. Deus está conosco. Não é que a gente deve dizer: Senhor, não permita que eu passe pela tempestade nenhuma. Não é isso, irmãos. A oração certa não é permitir que Deus nos livre das tempestades a fim de que nós não enfrentemos. A oração certa: Senhor, continue no meu barquinho. Porque eu sei que pode vir a tempestade que for, eu sei que o Senhor vai me fazer vencer. Aliás, essa é uma prova da soberania de Deus, irmãos. Deus é tão soberano que Ele permite que a gente passe pela tempestade e nos preserva para que no final da tempestade nós possamos render graças a Ele pelas suas maravilhas feitas por nós. Glória a Deus. Percebam, irmãos. E depois diz assim: olha, quando passar a crise, renda graça ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E verso 32: exalta-o também na assembleia do povo e os glorifica no conselho dos anciãos. É aqui. Não é só na sua casa, não. Você tem que vir aqui glorificar a Deus. Irmão, passei por tal e tal situação e Deus me livrou. Você tem que dar o seu testemunho. Você precisa glorificar a Deus na Assembleia dos Santos. Eita glória! Agora percebam, a conclusão do texto que nós lemos no começo diz que Deus que faz tudo isso. Olha aí na Bíblia. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca. Ele converteu terra frutífera em desertos sagrados. Fala: mas gente, Deus tinha que fazer só o contrário. O que Deus está transformando? Terra frutífera em deserto salgado. Ele explica. Por causa do quê? Malignidade dos seus habitantes.
da malignidade dos seus habitantes, irmãos. Ele diz assim, ele converteu o deserto em lençóis de água, agora foi bom, né? Deserto, lençóis de água, terra seca e mananciais, amém. Ele colocou ali os famintos, que edificaram a cidade, que habitaram, semearam o campo, plantaram vinho, tiveram fartas colheitas, ele os abençoou de sorte que multiplicaram muito, o gado não diminuiu. Aí chega o verso 39, mas tornaram-se a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Irmãos, prestem atenção. Deus tem coisas melhores para a sua vida. Deus quer te levar para uma montanha mais alta da que você está. Mas para chegar lá, você tem que descer e passar pelo vale para subir para outra montanha maior. Deus nos conduz pelo vale para moldar a nossa vida, nos edificar e nos preparar para a montanha mais alta. Por isso, se você estiver passando pelo vale, lembre-se, é Deus que está fazendo você passar por ele. Você tem que se lembrar do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor vai me encontrar do outro lado. Não é assim que está escrito na Bíblia. Por que eu não temerei? Porque tu estás comigo. Glória a Deus! Ele passa pelo vale junto com a gente e vai nos levar para a montanha mais alta. Amém. Glória a Deus. Agora preste atenção. Se você está passando pela montanha alta, fique com o seu coração preparado em comunhão com Deus. Porque os vales virão. Prepare o seu coração para passar pelo vale com o Senhor. Porque o vale é o momento, primeiro, que você fica a sós com Deus. O vale é um excelente lugar para você crescer espiritualmente. Às vezes, quando você está passando pela prosperidade, pela hora boa, você se esquece de Deus, você não tem tanto fervor para servir a Deus. Aí, de repente, Deus diz, espera um pouquinho, vou botar você lá no pó. Fala, Senhor, misericórdia. Aí você clama ao Senhor e diz, pode, agora vamos subir. Para a montanha mais alta. Essa é. Agora, terceiro. Toda vez que a palavra de Deus fala acerca desse assunto, a palavra de Deus sempre fala da presença constante de Deus conosco. Só tem um motivo, aliás, só tem uma circunstância, irmãos, que Deus não está conosco. Que a presença de Deus nos faz visível. É quando a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É por isso que nós temos que ter quebrantamento diante de Deus. É por isso que nós precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. É por isso que nós precisamos diante de Deus corrigir os nossos caminhos, a fim de que nós tenhamos comunhão com o nosso Deus Senhor. É por isso que nós precisamos abandonar o pecado. É por isso que nós precisamos arrepender-nos, converter na nossa vida. Essa semana eu estava ouvindo um pregador falar um negócio interessante. Ele disse que o nosso grande problema, às vezes, é na nossa própria conversão. Às vezes a igreja mostra Jesus de uma forma assim: olha, Jesus morreu por você, e ele está lá, tadinho, dá uma chance para Jesus no seu coração. Aí a pessoa diz, tá, vou dar uma chance para Jesus, vamos, aí vem à frente, né? Vou quebrar de Jesus ali, né? Porque Jesus está. Não, irmãos, misericórdia. Até na pregação do Evangelho nós precisamos ter sabedoria de mostrar a palavra como ela é. Por quê, irmãos? Porque a partir dali é que nós vamos ter uma geração de crentes que conhecem a Jesus, que quebrantam-se dos seus pecados. Glória a Deus. Quantas vezes nós passamos muito tempo sem ouvir falar de arrependimento de pecado, conversão, mudança de vida? Nós precisamos voltar a esses temas na nossa vida. E nós precisamos quebrantar o nosso coração. Porque a Bíblia diz, versos 40 e 41, ele lança do extremo sobre os príncipes, aqueles que são altivos, aqueles que acham que tem toda a autoridade e pode cuidar da sua própria vida. Ele lança o desprezo sobre os príncipes e os faz errantes, onde não há caminho. Mas verso 41, mas levanta da opressão o necessitado para o mal objetivo. Ele prospera famílias como rebanho. Essa é a ação de Deus. Os réus veem isso e se alegram, mas o ímpio, por toda parte, fecha a boca, não tem resposta, não tem essa ação de Deus.
Quem é sábio atende para essas coisas, é a aplicação do salmo. E considere as misericórdias do Senhor. É o que Deus espera de você hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não conheço a sua vida. Conheço a pastora Cíntia, mas muito também superficial, só do convívio ali no seminário. Eu não sei como é que está o seu casamento, não sei como é que estão as suas finanças, não sei como é que está o seu relacionamento com as pessoas. Eu não sei se você tem um coração livre de rancor, se o seu coração está cheio de raiz de amargura. Eu não sei se você tem que tomar decisões sérias a fim de pedir perdão para alguém, de reestruturar a sua vida. Mas eu sei que meu Deus sabe. Eu sei que o Espírito Santo sabe. E o desafio que eu quero lançar para você nessa noite é que você tome uma decisão séria hoje com relação à sua vida. De andar com o Senhor. Dá mais um clique aí, por favor, meu irmão. Uma coisa eu sei, queridos. Cadê meu controle? Vamos lá. Mais um clique aí, por favor. Uma coisa eu sei, irmãos. Existem várias fontes de aflição. Mas em todas elas, nosso Deus é um Deus que ouve quando nós clamamos. Não sei qual é o motivo da sua aflição, da sua angústia de alma, dos seus pedidos diante de Deus. Não sei se você acha que Deus está demorando. Eu não sei nada que você tenha chorado diante de Deus. Mas sim, Deus sabe que isso. É isso que eu quero desafiar você nessa noite. Vamos orar nesse momento. Antes de orar, vamos cantar. Chamar a equipe para vir aqui. Vamos cantar um canto que tem que ter um significado muito grande para mim e para você, queridos. O canto diz que cada vez que a minha fé é provada, estou me dando a chance de crescer um pouco mais. Montanhas e vales, os desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Vamos cantar esse canto, fazer desse canto a nossa oração diante do nosso Deus. Não pode colocar a letra se quiser tirar o slide. Aleluia! Rompendo em fé.